Você já sentiu que sua vida inteira foi construída nas mãos de outra pessoa? Que seus sonhos, desejos e até mesmo sua voz foram silenciados por alguém que dizia te amar? Me conta aqui nos comentários. Às vezes, compartilhar é o primeiro passo para curar feridas que carregamos há tanto tempo. Eu tinha apenas 19 anos quando entreguei minha vida nas mãos de Augusto, um homem de 45 anos que todos na nossa congregação respeitavam como se fosse a voz de Deus na terra. Naquela época, eu acreditava que estava seguindo o caminho certo, que minha submissão era virtude. Como eu estava enganada, minha filha. Como demorei para entender que amar não deveria doer assim. Se você também já ficou presa numa gaiola que não conseguia nem ver as grades, deixa um coração nos comentários. Quero saber que não estou sozinha nessa história. E se você gosta desse tipo de conversa sincera, se inscreve aqui no canal. Esse cantinho é nosso, feito para quem precisa ouvir e ser ouvido também. Hoje, com meus 78 anos, posso contar essa história sem que as lágrimas me impeçam de falar. Demorou muito tempo, muita dor, mas também muito amor próprio para chegar até aqui. E se tem uma coisa que aprendi, é que nunca, nunca mesmo, é tarde demais para recomeçar. Nasci numa família simples do interior de Minas Gerais, onde a palavra do pai era lei e o destino das filhas era servir, primeiro aos pais, depois aos maridos. Cresci aprendendo que uma boa mulher era aquela que não levantava a voz, que não questionava, que sabia seu lugar. E eu queria tanto ser uma boa mulher aos olhos de Deus e da minha família. Nossa congregação era pequena, mas muito unida. Todo domingo, vestíamos nossas melhores roupas e caminhávamos juntos até o templo. Foi numa dessas manhãs de domingo, quando eu tinha acabado de completar 19 anos, que Augusto me notou pela primeira vez. Eu soube disso porque minha mãe veio me contar, com os olhos brilhando de emoção, que o respeitado ancião da congregação tinha perguntado sobre mim. Maria, ela disse, segurando minhas mãos com força, você tem ideia da bênção que seria se Augusto pedisse sua mão? Um homem de Deus, respeitado por todos, com estabilidade na vida? Na época, eu apenas assenti, sentindo uma mistura de medo e orgulho. Augusto era um homem alto, de cabelos grisalhos e porte imponente. Quando ele falava, todos escutavam. Quando ele entrava em um lugar, todos se levantavam. Ter a atenção de um homem assim me fazia sentir especial, mesmo que no fundo do meu coração uma vozinha me alertasse que havia algo errado. As coisas aconteceram depressa demais. 3 meses de um namoro vigiado por minha mãe, sempre na sala de casa ou nos encontros da congregação. Augusto falava pouco comigo, mas muito sobre mim. Elogiava minha modéstia, minha obediência, meu silêncio. Uma verdadeira mulher de virtude, ele dizia ao meu pai, como se eu não estivesse ali. Você já sentiu que estavam decidindo sua vida enquanto você apenas assistia? Que as escolhas importantes já tinham sido feitas por outras pessoas? Me conta aqui, porque durante muito tempo eu pensei que só comigo tinha sido assim. O casamento aconteceu numa tarde quente de dezembro. Eu usava um vestido simples, costurado por minha mãe, e segurava um pequeno buquê de flores do campo. Meu pai me entregou a Augusto como quem entrega um presente valioso, e o pastor falou longamente sobre como eu deveria honrar e obedecer meu marido em todas as circunstâncias. Não houve festa grande, apenas um pequeno lanche na casa dos meus pais. Antes mesmo que o sol se pusesse, eu já estava na casa que seria meu lar e minha prisão, pelos próximos 20 anos. A primeira noite como esposa foi quando percebi o que realmente significava pertencer a um homem como Augusto. Ele não foi gentil, não houve carinho ou palavras doces. Apenas ordens, expectativas e dor. Quando tudo acabou e ele adormeceu ao meu lado, deixei as lágrimas silenciosas escorrerem pelo meu rosto, molhando o travesseiro novo que minha mãe havia bordado com nossas iniciais. É assim que deve ser. Eu repeti para mim mesma, tentando acreditar que aquela dor fazia parte do plano de Deus para minha vida. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Uma rotina rigorosa se estabeleceu. Acordar antes do sol nascer para preparar o café da manhã, exatamente como Augusto gostava.
limpar a casa até que não houvesse um grão de poeira, preparar o almoço sempre pontualmente às 12h30, acompanhá-lo nos compromissos da congregação com um sorriso nos lábios e nenhuma opinião própria, estar disponível à noite para satisfazer seus desejos, independentemente de como eu me sentisse. O pior não era a exaustão física, mas o isolamento. Augusto não permitia que eu visitasse minha família com frequência. Sua família agora sou eu, ele dizia. Também não aprovava minhas antigas amizades. Mulheres casadas não precisam de amigas, precisam de ocupação. O telefone só podia ser usado na presença dele, e as cartas que eu enviava ou recebia eram lidas antes por seus olhos fiscalizadores. Você já se sentiu tão sozinha mesmo vivendo com alguém? Como se houvesse um abismo entre vocês que ninguém mais conseguia enxergar. Me conta nos comentários. Às vezes precisamos saber que não fomos as únicas. A primeira agressão física aconteceu quando completamos 1 ano de casados. Augusto havia convidado outros anciãos da congregação e suas esposas para um jantar em nossa casa. Passei o dia inteiro preparando tudo, nervosa para que saísse perfeito. Durante o jantar, servi a sobremesa, um pudim de leite que havia aprendido com minha avó. Um dos convidados me elogiou, dizendo que eu tinha mãos abençoadas para a cozinha. Sorri e agradeci, comentando que minha avó sempre dizia que o segredo estava no ponto do caramelo. Quando todos foram embora e ficamos sozinhos, a tempestade veio. Augusto agarrou meu braço com tanta força que deixou 5 marcas roxas na minha pele clara. Nunca mais fale quando não for diretamente questionada, ele rosnou entre dentes. Você me envergonhou esta noite, agindo como se quisesse chamar atenção para si mesma. Uma boa esposa fica em segundo plano, sempre. Tentei explicar que não tinha essa intenção, que apenas respondi educadamente a um elogio, mas minhas palavras só aumentaram sua fúria. O tapa veio rápido e certeiro, deixando meus ouvidos zumbindo e um gosto metálico de sangue na minha boca. Da próxima vez que quiser dar show em público, lembre-se desta noite, ele disse antes de me deixar caída no chão da cozinha, entre cacos da travessa de sobremesa que havia escorregado das minhas mãos. Naquela noite, aprendi que o silêncio podia ser uma forma de sobrevivência, e nos anos que se seguiram, tornei-me mestra em me fazer invisível, em antecipar seus desejos antes mesmo que ele os expressasse, em desaparecer dentro da minha própria casa. A primeira gravidez veio 2 anos depois do casamento. Quando descobri, uma pequena chama de esperança se acendeu dentro de mim. Um filho, pensei, mudaria tudo. Augusto ficaria mais gentil, mais compreensivo. Teríamos algo precioso para compartilhar, um amor que nos uniria verdadeiramente. Como eu estava enganada. A gravidez só piorou tudo. Augusto ficava furioso com meus enjoos matinais, que às vezes me impediam de levantar cedo para preparar seu café. Reclamava das mudanças no meu corpo, dizendo que eu estava ficando gorda e desleixada. Quando precisei de repouso nos últimos meses devido a complicações, ele trouxe sua irmã mais velha para cuidar da casa e para me vigiar, garantindo que eu não estivesse fingindo doença para fugir das minhas obrigações. Minha filha, Ana, nasceu numa madrugada chuvosa de maio. Foi um parto difícil, longo, e Augusto não esteve presente. Disse que lugar de homem não era em hospital, ouvindo gritos de mulher. Quando finalmente pude segurar minha filha nos braços, senti um amor tão grande que transbordava. Olhando para aquele rostinho perfeito, fiz uma promessa silenciosa. Ela nunca viveria como eu estava vivendo. Ela seria livre. Nos anos seguintes, vieram mais 3 filhos, Pedro, Lucas e Rebeca. Cada gravidez foi um misto de alegria pelo novo bebê e terror pelo que Augusto faria. O álcool, que antes ele consumia apenas socialmente, tornou-se presença constante em nossa casa. E com a bebida, a violência aumentou. Aprendi a esconder as marcas com maquiagem e roupas de manga comprida, mesmo no calor do verão. Aprendi a controlar o choro para que as crianças não ouvissem. Aprendi a mentir nos encontros da congregação, explicando que o olho roxo foi resultado de uma queda, que o braço engessado aconteceu quando escorreguei na cozinha.
Na congregação, éramos a família exemplar. Augusto, o respeitado ancião cuja sabedoria todos buscavam. Eu, a esposa dedicada e submissa que criava os filhos no caminho do Senhor. E nossas 4 crianças, sempre limpas, bem comportadas e silenciosas, porque sabiam, desde muito pequenas, o preço do barulho e da desobediência. Você consegue imaginar como é viver uma mentira todos os dias? Sorrir quando quer chorar, dizer que está tudo bem quando por dentro você está se despedaçando? Se você já viveu algo assim, me manda um coração nos comentários. Não estamos sozinhas nessa dor. A mudança começou quando Ana, minha primogênita, completou 16 anos. Ela sempre foi a mais parecida comigo, não apenas fisicamente, com os mesmos cabelos castanhos e olhos grandes, mas também na personalidade quieta e observadora. Naquela idade, porém, algo nela começou a despertar. Uma força que eu reconhecia, mas que tinha sufocado em mim mesma há tanto tempo. Ana começou a questionar as regras rígidas do pai. Por que ela não podia usar calça jeans como as outras meninas da escola? Por que não podia ir ao cinema com as amigas? Por que tinha que pedir permissão até para cortar o cabelo? Cada pergunta era recebida com frieza por Augusto. Cada pequeno ato de rebeldia punido com severidade desproporcional. Numa noite, ouvi gritos vindos do quarto dela. Quando entrei, Augusto segurava uma tesoura numa mão e na outra um punhado dos longos cabelos de Ana. Minha filha chorava, encostada na parede, com o cabelo cortado irregularmente na altura dos ombros. Se quer tanto parecer uma rebelde, vai parecer uma desleixada também, ele dizia, enquanto jogava os fios cortados no chão. Algo dentro de mim se rompeu naquele momento. Um dique que segurava 20 anos de medo, raiva e frustração. Sem pensar, coloquei-me entre ele e minha filha. Chega, eu disse, com uma voz que não parecia a minha. Não toque mais nela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana prendeu a respiração. Os meninos, que observavam da porta do quarto, arregalaram os olhos. E Augusto? Augusto me olhou como se estivesse vendo uma completa estranha. O que você disse? Ele perguntou, a voz perigosamente baixa. Eu disse chega. Repeti, sentindo meu corpo inteiro tremer, mas mantendo-me firme. Você não vai mais machucar nossos filhos, nem a mim. Ele riu. Uma risada sem humor, carregada de desprezo. E quem vai me impedir? Você? A mulher que não é nada sem mim? Que não tem para onde ir? Que não sabe fazer nada além de ser minha serva? As palavras dele eram como facas, porque continham verdades que eu tinha medo de enfrentar. De fato, eu não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro próprio, não tinha profissão, não tinha apoio. Por anos, Augusto havia se certificado de cortar todos os meus laços, de me tornar completamente dependente dele. Mas quando olhei para o rosto da minha filha, para o terror em seus olhos, que era um reflexo do meu próprio medo por todos esses anos, soube que precisava encontrar um caminho, mesmo que parecesse impossível. As crianças e eu vamos embora, anunciei, sem saber ainda como cumpriria essa promessa. Amanhã. Augusto riu novamente e saiu do quarto, não sem antes me empurrar contra a parede com força suficiente para deixar um hematoma. Vá, ele disse, e veja quanto tempo você sobrevive lá fora sem mim. Quando voltar rastejando, talvez eu a aceite de volta, talvez não. Naquela noite, não dormi. Sentei-me na cozinha, tomando café enquanto planejava cada passo. Enquanto as crianças dormiam, exceto Ana, que se juntou a mim na madrugada, eu escrevia listas, fazia contas, pensava em possibilidades. No fundo, sabia que Augusto tinha razão. Eu não tinha como sustentar 4 crianças sozinha. Não tinha família próxima que pudesse me ajudar. Meus pais já haviam falecido e meus irmãos viviam longe, com suas próprias dificuldades. No entanto, havia uma pessoa, alguém que eu não via há anos, mas que talvez, apenas talvez, pudesse nos dar abrigo temporário. Minha tia Dolores. Irmã da minha mãe, ela sempre fora a ovelha negra da família. Nunca se casou.
Trabalhou como professora a vida toda e morava sozinha num pequeno apartamento em Belo Horizonte. Augusto nunca permitiu que eu mantivesse contato com ela, dizendo que sua independência era má influência. Precisamos ligar para a tia Dolores, disse a Ana, quando o sol começava a nascer. Você acha que consegue usar o telefone da vizinha sem que seu pai perceba? Ana assentiu, determinada. Sim, mamãe, vou conseguir. Enquanto Augusto dormia, exausto depois de mais uma noite de bebedeira, Ana saiu silenciosamente para cumprir sua missão. Voltou meia hora depois com um pequeno bilhete contendo um número de telefone. Não consegui falar com ela diretamente, Ana explicou, mas falei com uma vizinha que me deu este número atualizado. Agora, precisávamos esperar que Augusto saísse de casa para tentar novamente. A oportunidade surgiu quando ele anunciou que iria a uma reunião de anciãos que duraria a tarde toda. Assim que seu carro desapareceu na esquina, corri para o telefone. Dolores atendeu no terceiro toque. Sua voz, rouca e forte, imediatamente me levou de volta à infância, aos raros momentos em que ela visitava nossa casa, trazendo livros e histórias do mundo lá fora. Tia Dolores, eu disse, sentindo a voz tremer. É a Maria, filha da sua irmã Cecília. Houve uma pausa do outro lado da linha. Maria? Meu Deus, quanto tempo! Como você está, querida? As lágrimas vieram sem aviso. Como explicar 20 anos em poucos minutos? Como resumir todo o sofrimento, todo o medo, toda a vergonha? Tia, consegui dizer entre soluços, preciso da sua ajuda. Eu e meus filhos precisamos sair daqui. Hoje. Para minha surpresa e alívio, Dolores não fez perguntas. Não exigiu explicações detalhadas. Apenas disse, me dê seu endereço. Estarei aí o mais rápido que puder. Nas 5 horas seguintes, embalamos o pouco que poderíamos levar. Roupas, documentos, algumas fotografias, os cadernos escolares das crianças. Pedro, com 14 anos, ajudava silenciosamente. O rosto, uma máscara de determinação. Lucas, de 10, alternava entre a excitação pela aventura e o medo do desconhecido. Rebeca, a caçula de apenas 8 anos, chorava baixinho, abraçada ao seu urso de pelúcia preferido. Para onde vamos, mamãe? Ela perguntou, com os olhos grandes e assustados. Para a casa da tia Dolores, respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Ela é irmã da vovó Cecília e vai nos ajudar por um tempo, até que a mamãe consiga um trabalho e um lugar para morarmos. E o papai? Lucas quis saber. Ele vai também? Troquei um olhar com Ana, que me observava com intensidade. Não, filho. Papai vai ficar aqui. Nós precisamos de um tempo longe dele. Por causa das brigas? Pedro perguntou, sua voz mais profunda do que eu me lembrava. Por causa do que ele faz com você e com a Ana? Engoli em seco, surpresa pela percepção dele. Achava que tinha escondido bem, que as crianças não sabiam. Mas é claro que sabiam. Crianças sempre sabem. Sim, admiti finalmente. Por causa disso, e porque ninguém deve viver com medo dentro da própria casa. O som de um carro estacionando nos alertou. Corri para a janela, meu coração disparado com o terror de que fosse Augusto retornando mais cedo do que o esperado. Mas não era nosso velho Chevette azul. Era um Fusca vermelho, um pouco desbotado pelo tempo. E dele descia uma mulher de seus 60 e poucos anos, cabelos grisalhos cortados curtos, óculos de armação colorida, vestindo calças jeans e uma blusa florida, tão diferente das mulheres da congregação, sempre de saias compridas e cores sóbrias. Tia Dolores, sussurrei, sentindo uma onda de alívio tão grande que minhas pernas fraquejaram. Ela veio diretamente à porta, sem hesitação. Quando a abri, ela me olhou de cima a baixo e, sem dizer uma palavra, me abraçou. Um abraço forte, seguro, cheio daquele amor incondicional que eu achava que nunca mais sentiria. Vamos, ela disse simplesmente quando nos separamos. Não temos muito tempo. Em 15 minutos, nossas poucas malas estavam no Fusca. As crianças se apertaram no banco traseiro, com Ana segurando Rebeca no colo.
Eu sentei ao lado de Dolores, olhando uma última vez para a casa que foi meu lar e minha prisão por tanto tempo. Tem certeza disso? Dolores perguntou antes de dar a partida. Pensei em tudo que estava deixando para trás. A segurança financeira, o status de esposa de um respeitado ancião, a aceitação da comunidade. Pensei nas pessoas que iriam me julgar, nas portas que se fechariam, nas dificuldades que enfrentaríamos. Então, olhei para o banco de trás, para meus 4 filhos que me observavam com uma mistura de medo e esperança. E soube, sem qualquer dúvida, que estava fazendo a única coisa possível. Tenho certeza, respondi. Vamos. O motor do Fusca ganhou vida com um ronco e deixamos para trás a rua arborizada do bairro classe média onde eu havia passado metade da minha vida. Como um pássaro que finalmente escapa da gaiola, eu voava em direção ao desconhecido, apavorada, mas livre. Você já percebeu como é difícil construir algo do zero quando você nem sabe por onde começar? Quando durante toda a sua vida te ensinaram a seguir ordens, não a dar os passos sozinha? Se você já sentiu esse medo do recomeço, deixa um coração nos comentários, porque essa foi a parte mais assustadora da minha jornada. O apartamento de tia Dolores ficava no 4º andar de um prédio sem elevador, numa rua movimentada de Belo Horizonte. Era pequeno para 6 pessoas, apenas 2 quartos, uma sala-cozinha conjugada e um banheiro. Mas naquele momento, parecia um palácio. Um palácio sem grades nas janelas, sem olhares acusadores, sem punhos erguidos. É apertado, Dolores comentou enquanto nos mostrava o espaço. Mas vamos nos ajeitando. As meninas podem ficar no meu quarto comigo e os meninos na sala. Maria, você fica com o quarto de hóspedes. É pequeno, mas tem uma cama. Protestei imediatamente. Não, tia. Você já está fazendo demais por nós. Eu durmo na sala. As crianças precisam mais de conforto do que eu. Dolores me olhou com firmeza por cima dos óculos coloridos. Maria, quando foi a última vez que você teve um espaço só seu? Um lugar para respirar, para pensar, para simplesmente ser? Não soube responder. Não conseguia me lembrar. É o que eu pensava, ela continuou. Você fica com o quarto. Não discuta comigo, menina. Eu posso ser velha, mas ainda sou teimosa. Naquela primeira noite, depois que as crianças finalmente adormeceram, exaustas pela mudança repentina e pela tensão do dia, sentei-me com Dolores na pequena varanda do apartamento. A cidade brilhava lá embaixo, cheia de luzes e possibilidades que me assustavam. O que vou fazer agora, tia? Perguntei, sentindo o peso da responsabilidade quase me esmagar. Não tenho estudo, não tenho experiência de trabalho, não tenho dinheiro. Como vou sustentar 4 crianças? Dolores acendeu um cigarro, um hábito que minha mãe sempre desaprovara e que Augusto consideraria escandaloso para uma mulher. Ela tragou profundamente antes de responder. Um passo de cada vez, Maria. Roma não foi construída em um dia. Ela sorriu para mim, seus olhos brilhando na luz fraca da varanda. Primeiro, você precisa resolver a questão legal. Augusto vai vir atrás de vocês. Você sabe disso. Estremeci com a realidade de suas palavras. É claro que ele viria. Não por amor, não por saudade, mas por orgulho ferido, por controle perdido. Não tenho dinheiro para advogados, murmurei. Mas eu tenho uma ex-aluna que trabalha na Defensoria Pública, Dolores respondeu. Uma moça brilhante, comprometida com causas de mulheres. Vamos procurá-la amanhã. E depois? Perguntei, ainda sentindo-me perdida. Depois você vai estudar, terminar o 2º grau que você abandonou quando se casou. Quem sabe fazer um curso técnico. E enquanto isso, pode trabalhar comigo no Café das Flores. O Café das Flores era um pequeno estabelecimento no centro da cidade, do qual Dolores era sócia desde que se aposentara da escola. Não paga muito, ela explicou, mas é um começo. E tem a vantagem de que posso levar Rebeca e Lucas comigo nos dias em que não tem aula. Pedro e Ana já são grandes o suficiente para ficar sozinhos ou ir conosco, como preferirem. Pela primeira vez naquele dia, senti uma pequena chama de esperança. Um caminho se abria,
estreito, cheio de obstáculos, mas um caminho, ainda assim. Obrigada, tia, eu disse com a voz embargada. Não sei como vou retribuir tudo isso. Dolores apagou o cigarro e pegou minhas mãos entre as suas. Mãos de professora, marcadas pelo tempo e pelo giz, mas firmes e seguras. Retribua vivendo, Maria, vivendo de verdade, não apenas existindo, sendo a mulher que você quer ser, não a que alguém disse que você deveria ser, e ensinando seus filhos a fazerem o mesmo. Dormi profundamente naquela noite, sem pesadelos pela primeira vez em anos. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e desafios. Como Dolores previra, Augusto não aceitou nossa partida em silêncio. 3 dias depois de nossa fuga, quando eu estava começando a aprender a rotina do café, ele apareceu. Seu carro estacionou com um guincho de pneus na frente do estabelecimento, e ele entrou como uma tempestade, os olhos injetados de fúria e álcool. "Onde estão meus filhos?" ele gritou, ignorando os clientes que observavam a cena horrorizados. "Você não tem o direito de levá-los, sua..." Antes que pudesse terminar o insulto, Dolores estava entre nós, pequena em estatura, mas enorme em presença. "Fora do meu estabelecimento!" ela ordenou, com uma voz que deve ter feito muitos alunos tremerem ao longo de sua carreira. "Agora mesmo, ou chamo a polícia." "Quem é você para se meter na minha família?" Augusto rosnou, avançando um passo. "Sou a pessoa que vai garantir que você nunca mais ponha as mãos na Maria ou nas crianças." Dolores respondeu, sem recuar 1 milímetro. "E tenho testemunhas aqui que vão confirmar como você entrou, embriagado e violento, em um lugar público." Augusto olhou ao redor, parecendo notar pela primeira vez os diversos clientes que observavam a cena, alguns já com telefones nas mãos, prontos para chamar as autoridades. Seu rosto passou da raiva para algo parecido com cálculo. "Isso não termina aqui", ele disse, apontando um dedo para mim. "Sou um homem respeitado, um ancião, tenho direitos, e vou ter meus filhos de volta." Quando ele saiu, minhas pernas cederam. Dolores me ajudou a sentar, colocando uma xícara de chá quente em minhas mãos. "Respire fundo", ela instruiu. "Ele não pode fazer nada agora. E amanhã mesmo vamos à defensoria. Já marquei hora com a doutora Luísa." Doutora Luísa Mendonça era exatamente como Dolores a descrevera. Brilhante, comprometida e, acima de tudo, compreensiva. Em seu pequeno escritório na Defensoria Pública, ela ouviu minha história sem interrupções, sem julgamentos. Apenas tomava notas ocasionais e assentia. Seus olhos gentis me encorajando a continuar, mesmo quando as palavras ficavam difíceis de pronunciar. "Maria", ela disse quando terminei meu relato, "o que você viveu é violência doméstica, em múltiplas formas, física, psicológica, patrimonial. Você tem direito a medidas protetivas e vamos solicitá-las imediatamente." "Ele vai dizer que estou mentindo", sussurrei. "Todos na congregação o respeitam, vão testemunhar a favor dele. Vão dizer que sou uma esposa rebelde, que abandonou o lar." "Deixe isso comigo", doutora Luísa respondeu com determinação. "Não é meu primeiro caso envolvendo líderes religiosos abusivos. Sei como lidar com isso." Nos meses seguintes, mergulhamos em uma batalha legal exaustiva. Como previ, Augusto mobilizou toda a congregação contra mim. Fui descrita como instável, mentalmente perturbada, influenciada por más companhias, uma referência direta à tia Dolores. Ele solicitou a guarda total das crianças, alegando que eu não tinha condições financeiras nem emocionais de criá-las. A parte mais dolorosa foi quando alguns dos anciãos, homens que eu conhecia há anos, com cujas esposas eu havia compartilhado tardes de estudos bíblicos e preparação de festividades, testemunharam que nunca viram qualquer sinal de violência em nosso lar. Que Augusto era um homem exemplar, um pai dedicado, um marido amoroso. "Como podem mentir assim?" perguntei à doutora Luísa, depois de uma audiência particularmente difícil. Eles sabiam. As esposas deles sabiam. Viam as marcas, ouviam os gritos,
Sistemas fechados se protegem, Maria, ela explicou, com a paciência de quem já viu isso muitas vezes antes. Admitir o abuso significaria questionar as próprias estruturas em que acreditam. É mais fácil culpar a vítima. No entanto, tínhamos nossas próprias testemunhas. Os médicos que trataram minhas fraturas ao longo dos anos e suspeitavam de violência doméstica, mesmo que eu sempre tivesse negado. A professora Diana, que notou mudanças preocupantes no comportamento da menina. Vizinhos que, embora nunca tivessem interferido, admitiam ter ouvido gritos e discussões frequentes. E, mais importantes que todos, os próprios filhos. Inicialmente, eu me recusei a permitir que as crianças testemunhassem. Não quero que passem por isso, insisti para a doutora Luísa. Já sofreram demais. Foi Ana quem mudou minha mente. Numa noite, enquanto eu preparava o jantar na pequena cozinha de Dolores, ela apareceu ao meu lado, determinada. Mamãe, quero testemunhar contra o pai, ela disse, sua voz firme apesar dos olhos marejados. Pedro também quer. Precisamos contar a verdade. Vocês são muito jovens. Comecei, mas ela me interrompeu. Fomos jovens demais para ver o que vimos, para sentir o que sentimos, Ana rebateu. Agora queremos usar nossa voz para algo que importa, para proteger você, Lucas e Rebeca, para proteger a nós mesmos. Olhei para minha filha, realmente olhei, e vi uma força que eu não sabia que ela possuía. Uma força que talvez ela tivesse herdado de mim, mesmo quando eu própria não conseguia reconhecê-la em mim mesma. Com o testemunho de Ana e Pedro, a maré começou a virar. O juiz, inicialmente simpático à figura patriarcal e religiosa de Augusto, passou a olhar o caso com novos olhos. Quando Pedro, com apenas 14 anos, descreveu calmamente como segurava Rebeca no colo e cobria seus ouvidos para que ela não escutasse os gritos da mãe sendo agredida, vi lágrimas nos olhos da escrivã. Após 6 meses de batalha legal, conseguimos a decisão. Guarda compartilhada, com residência principal comigo. Augusto teria direito a visitas quinzenais, mas supervisionadas inicialmente e condicionadas à sua participação em um programa de controle da raiva e tratamento para alcoolismo. Além disso, deveria pagar pensão alimentícia, embora o valor fosse menor do que o necessário para sustentar 4 crianças. Não é uma vitória completa, doutora Luísa explicou, mas é um bom começo, e podemos revisar os termos no futuro dependendo do comportamento dele. Saí do fórum naquele dia sentindo um peso imenso sendo retirado dos meus ombros. Não era o fim da luta. Augusto ainda era uma presença em nossas vidas e as feridas emocionais estavam longe de cicatrizar. Mas era o início de um novo capítulo. Você já sentiu que estava aprendendo a andar novamente, depois de muito tempo presa numa cadeira? É assim que me sentia naqueles dias, como uma criança dando os primeiros passos, insegura, cambaleante, mas determinada. Seguindo o conselho de Dolores, matriculei-me num programa de educação para adultos para completar o ensino médio que havia abandonado ao me casar. A princípio, sentia-me completamente perdida nas aulas. Aos 39 anos, era uma das alunas mais velhas da turma, e minha mente parecia enferrujada depois de tantos anos sem estudo formal. Desculpe, professora, murmurei diversas vezes nas primeiras semanas, envergonhada por não conseguir acompanhar explicações que pareciam óbvias para os outros. Acho que não tenho mais cabeça para isso. A professora de matemática, uma jovem de 30 e poucos anos chamada Regina, ficava depois da aula para me oferecer ajuda extra. Você tem sim, Maria, ela insistia. Seu cérebro não atrofiou, apenas precisa de exercício. É como um músculo. Aos poucos, ela tinha razão. As coisas começaram a fazer sentido novamente. Descobri que gostava particularmente de literatura e história, matérias que me permitiam viajar para outros mundos, outras épocas, outras vidas. Pela primeira vez, li autoras que falavam de experiências semelhantes às minhas, que punham em palavras sentimentos que eu nunca soubera como expressar. No Café das Flores, também encontrei meu lugar. Comecei ajudando na limpeza e no atendimento, mas logo Dolores notou meu talento para a cozinha. Você tem um dom para a confeitaria,
ela comentou um dia, depois que experimentou um bolo de laranja que eu havia preparado seguindo uma antiga receita da minha avó. Aprendi observando minha mãe e minha avó, expliquei. Era uma das poucas coisas que me davam prazer, criar algo bonito, algo que trouxesse alegria, mesmo que por um momento. Então é isso que você deveria desenvolver, Dolores decidiu. Vamos ampliar a parte de doces do café. Você pode começar fazendo algumas receitas clássicas e depois, quem sabe, criar suas próprias especialidades. A primeira vez que vi meu nome em um pequeno cartaz na vitrine, Torta de Maçã da Maria, senti um orgulho que nunca havia experimentado antes. Era algo só meu, algo que eu havia criado, algo pelo qual era reconhecida não como esposa de alguém ou mãe de alguém, mas simplesmente como eu mesma. As crianças também encontravam seu caminho. Ana, após terminar o ensino médio, conseguiu uma bolsa para estudar direito, inspirada pela doutora Luísa e pelo desejo de ajudar outras mulheres em situações semelhantes à nossa. Pedro, sempre quieto e observador, revelou um talento para a fotografia quando Dolores lhe emprestou uma câmera antiga. Lucas, com seu jeito expansivo e sociável, floresceu na nova escola, fazendo amigos e participando de atividades que seriam proibidas por Augusto, como o teatro escolar. E Rebeca, minha pequena, aos poucos perdia o medo de falar, de se expressar, de ocupar espaço. As visitas de Augusto eram tensas no início. Ele vinha, pontualmente a cada 2 semanas, com presentes caros para tentar impressionar as crianças. Por trás da fachada de pai amoroso, porém, eu podia ver o velho ressentimento em seus olhos, a raiva contida, a necessidade de controle. Mais de uma vez, flagrei-o tentando sondar as crianças sobre nossa vida, nossos horários, nossos novos amigos. Como está sua mãe se comportando? Ele perguntava, como quem não quer nada. Ela tem recebido visitas? Ou para Ana, você realmente quer estudar direito? Não é uma profissão muito masculina? Não seria melhor algo mais adequado para uma moça? Com o tempo, porém, notei mudanças sutis. Talvez fosse o programa de controle da raiva fazendo efeito, talvez fosse a percepção de que não poderia nos controlar mais, ou talvez, e eu gostava de pensar assim, fosse a influência positiva dos próprios filhos. Especialmente de Pedro, que numa visita particularmente tensa, confrontou o pai quando este começou a criticar minhas escolhas. Pai, Pedro disse, com uma maturidade impressionante para seus 15 anos. A mamãe está tentando. Todos nós estamos. Por que você não pode apenas aceitar que as coisas mudaram e tentar também? Vi algo quebrar nos olhos de Augusto naquele momento. Algo duro e inflexível dando lugar, ainda que momentaneamente, a um lampejo de autoavaliação. Ele não respondeu, apenas assentiu levemente antes de mudar de assunto, mas a dinâmica havia mudado, imperceptivelmente. O ponto de virada em minha carreira veio quando o Café das Flores foi contratado para fornecer doces para um evento beneficente organizado pela universidade local. Era a maior encomenda que já havíamos recebido, e Dolores não hesitou em colocar-me como responsável. Você consegue, Maria, ela afirmou com a confiança inabalável que sempre demonstrava em mim, mesmo quando eu duvidava. Escolha as receitas, faça uma lista do que precisaremos e vamos transformar esse evento num sucesso. Passei noites planejando o cardápio, alternando entre receitas tradicionais que sempre faziam sucesso e criações mais ousadas que vinha experimentando. O evento seria um coquetel para arrecadar fundos para bolsas de estudo, frequentado por professores, empresários locais e políticos, pessoas influentes que poderiam abrir portas para o café e para mim. Na semana do evento, mal dormi. Trabalhava durante o dia no café, cuidava das crianças à tarde e voltava à cozinha, depois que todos dormiam, para adiantar as preparações. Ana me ajudava sempre que podia, entre seus estudos para o vestibular. Dolores cuidava da logística, comprando ingredientes, organizando embalagens, contratando 2 ajudantes temporários para o transporte e montagem no dia. A manhã do evento chegou, e com ela uma mistura de exaustão e adrenalina. Olhei para os doces alinhados na cozinha do café,
tortas de frutas vermelhas, petit four de chocolate amargo com flor de sal, mini quiches de alho poró e queijo de cabra, bolinhos de amêndoas com calda de laranja e minhas criações mais ousadas, bombons de chocolate recheados com ganache de lavanda e mel e pequenos pavlovas com creme de baunilha e flores comestíveis. Estão perfeitos, Dolores declarou, olhando com aprovação para o resultado de nosso trabalho. Você tem talento, Maria. Um talento real. O evento foi um sucesso absoluto. Os doces desapareceram rapidamente e recebi tantos elogios que mal sabia como responder. Não estava acostumada a ser o centro das atenções, a ser valorizada por algo que havia criado. Uma senhora elegante, de cabelos prateados e joias discretas, mas claramente caras, aproximou-se de mim enquanto eu reabastecia a mesa de sobremesas. Você é a responsável por estas maravilhas? Ela perguntou, indicando os doces. Sim, senhora, respondi sentindo o rosto corar. Sou Maria, do Café das Flores. Sou Beatriz Mendonça, ela se apresentou, estendendo a mão. Diretora da Escola de Gastronomia São Tomé. Estes bombons de lavanda são extraordinários. Você tem formação em confeitaria? Não, senhora, admiti. Aprendi com minha mãe e minha avó, e tenho experimentado novas receitas nos últimos anos. Talento nato, então, ela comentou, observando-me com interesse. Nossa escola oferece um programa de bolsas para alunos excepcionais. O próximo processo seletivo começa em 3 meses. Você deveria se inscrever. Fiquei sem palavras. Uma escola de gastronomia renomada, uma das melhores de Minas Gerais, segundo Dolores me contou depois, interessada em mim? Parecia um sonho. Mas tenho 40 anos, balbuciei finalmente. E 4 filhos. Não sei se... A idade é apenas um número, Maria. Beatriz interrompeu com um sorriso. E quanto aos filhos, temos aulas noturnas justamente para pessoas como você, com outras responsabilidades. Pense nisso. Ela tirou um cartão da bolsa e entregou-me. Me ligue se decidir participar da seleção. Posso lhe dar algumas orientações. Voltei para casa naquela noite com o cartão guardado como um tesouro no bolso do avental. Quando contei a novidade para as crianças e Dolores, fui recebida com uma explosão de entusiasmo. Você tem que tentar, mãe, Ana exclamou. É a sua chance. Mas como vou conciliar isso com o trabalho no café com vocês? Questionei, expressando as dúvidas que me assaltavam. E a mensalidade de uma escola assim? A senhora falou em bolsa, Pedro lembrou, sempre prático. E quanto ao resto, a gente se vira. Eu posso ajudar mais com Lucas e Rebeca quando você estiver na aula. E eu também, Ana acrescentou. Posso adiantar meus estudos durante o dia para estar em casa à noite. Quanto ao café, Dolores completou, podemos ajustar os horários. Talvez contratar mais uma pessoa. O importante é que você não deixe passar essa oportunidade. Olhei para aquelas 4 pessoas, minha nova família, construída não por laços de obrigação ou medo, mas de amor verdadeiro e apoio mútuo, e senti algo crescer dentro de mim. Algo que reconheci, com surpresa, como ambição. Não a ambição egoísta de quem quer pisar nos outros para subir, mas o desejo legítimo de crescer, de ser melhor, de alcançar meu potencial. Você já sentiu que o universo inteiro conspira a seu favor quando você finalmente decide seguir seu coração? Foi como me senti nos meses seguintes, preparando-me para o processo seletivo da Escola de Gastronomia. Beatriz Mendonça tornou-se minha mentora informal, encontrando-se comigo no café ocasionalmente para revisar meu progresso, sugerir leituras, dar dicas valiosas. Você tem um paladar excepcional, ela comentou após provar uma nova fornada de bombons. E um instinto para combinações que não se ensina. Mas precisa aprender as técnicas clássicas, a precisão, a constância. Estudei como nunca antes. Livros de confeitaria emprestados da biblioteca, vídeos instrutivos, horas de prática na cozinha do café após o expediente. Minhas mãos, já calejadas por anos de trabalho doméstico, ganharam novas marcas, pequenas queimaduras de açúcar caramelizado, cortes de facas afiadas, calos de bater massas.
mas eram marcas de aprendizado, de crescimento, de transformação. Quando chegou o dia da seleção, estava nervosa, mas preparada. A prova prática consistia em produzir 3 diferentes tipos de sobremesas em 3 horas. Um bolo clássico, uma sobremesa gelada e uma criação livre. Respirei fundo ao entrar na cozinha industrial da escola, tão diferente do espaço modesto do Café das Flores. Os equipamentos reluzentes me intimidaram por um momento, mas então me lembrei das palavras de Dolores. Não importa a cozinha, Maria, o que importa é quem está cozinhando. Para o bolo clássico, escolhi um financier de amêndoas, simples na aparência, mas que exige técnica precisa. Para a sobremesa gelada, um parfait de frutas vermelhas com crumble de especiarias. E para minha criação livre, retornei às minhas raízes, um pavlova inspirado nas cores e aromas do jardim da minha avó, com creme de requeijão levemente adocicado e geleia de jabuticaba que eu mesma havia preparado. Quando o tempo acabou, meus pratos foram levados para os juízes e fui conduzida para a entrevista, a segunda fase da seleção. O painel de 3 chefes confeiteiros, incluindo Beatriz, me recebeu com expressões neutras, profissionais. "Por que confeitaria, Maria?" perguntou um deles, um homem de meia idade com sotaque francês. Pensei por um momento antes de responder. "Porque é transformação", disse finalmente. Pegamos ingredientes simples, farinha, açúcar, manteiga, ovos, e os transformamos em algo que traz alegria, que marca momentos especiais, que cria memórias. E por quê? Hesitei, buscando as palavras certas, porque na confeitaria, diferente de muito na vida, seguimos regras precisas para ter liberdade criativa. Paradoxal, talvez, mas verdadeiro. Vi um lampejo de aprovação nos olhos de Beatriz, mas os outros jurados mantiveram-se impassíveis. "Você tem 40 anos", observou a terceira jurada, uma mulher asiática com cabelos curtos e óculos elegantes. "A maioria dos nossos alunos está na casa dos 20. Por que deveríamos investir em alguém que terá menos tempo de carreira pela frente?" A pergunta me pegou de surpresa por sua franqueza, mas respondi com a honestidade que havia me prometido manter dali em diante. "Porque aprecio cada momento dessa oportunidade de uma forma que talvez um jovem de 20 anos não consiga. Porque já vivi o suficiente para saber que este é meu caminho, não um capricho ou uma fase. E porque tenho 4 filhos que estão aprendendo, através do meu exemplo, que nunca é tarde para reconstruir sua vida e perseguir seus sonhos." 2 semanas depois, recebi a carta. Minhas mãos tremiam tanto que Ana teve que abri-la por mim. "Mãe", ela disse, com os olhos brilhando de lágrimas de alegria, "você conseguiu! Bolsa integral para o programa noturno de confeitaria profissional." Aquela noite, celebramos como nunca antes. Dolores abriu uma garrafa de champanhe que guardava para ocasiões verdadeiramente especiais. E fizemos um brinde ao futuro, meu futuro, nosso futuro. Os 2 anos seguintes foram os mais intensos e gratificantes da minha vida. Cursava a escola de gastronomia à noite, trabalhava no café durante o dia e ainda tentava ser presente na vida dos meus filhos. Não foi fácil. Houve noites em que chorei de exaustão sobre livros de receitas, manhãs em que me arrastava para o trabalho depois de apenas 3 horas de sono, momentos em que questionei se estava sendo egoísta ao perseguir meu próprio sonho. Mas havia também as pequenas vitórias, as descobertas, as conexões. Aprendi técnicas que nunca imaginei dominar. Puxar açúcar em finas esculturas douradas, temperar chocolate para que brilhasse como seda, trabalhar com fermentações naturais que transformavam massas simples em obras de arte. Fiz amigos na escola, pessoas de todas as idades e origens, unidas pela paixão por criar beleza comestível. E mais importante, via meus filhos florescerem, cada um a seu modo. Ana, agora na faculdade de Direito, mantinha-se focada em seus estudos, mas sempre encontrava tempo para ouvir sobre meu dia, para provar minhas criações, para me encorajar quando o cansaço ameaçava me derrotar. Pedro, com seu olhar sensível, começou a fotografar meus doces, criando um pequeno portfólio que usávamos para promover o café nas redes sociais.
Lucas e Rebeca, ainda crianças, transformaram-se em provadores oficiais, dando opiniões surpreendentemente perspicazes sobre equilíbrio de sabores e texturas. Augusto, contra todas as expectativas, também mudou. As visitas quinzenais, antes tensas e carregadas de hostilidade velada, tornaram-se gradualmente mais tranquilas. O programa de controle da raiva e o tratamento para alcoolismo pareciam estar surtindo efeito. Em uma ocasião particularmente significativa, ele chegou ao ponto de me cumprimentar por meus estudos. Os bolos que você manda para as crianças levarem estão cada vez melhores, ele comentou, quase constrangido. Você sempre teve talento para isso. Não era um pedido formal de desculpas pelos anos de abuso. Isso ele nunca ofereceu diretamente, mas era um reconhecimento, ainda que pequeno, do meu valor além do papel de esposa e mãe. E, por enquanto, era suficiente. A verdadeira prova de fogo veio no final do curso, quando cada aluno deveria apresentar um projeto final, uma degustação temática que demonstrasse técnica, criatividade e identidade pessoal. Passei semanas refinando meu conceito. Raízes e Asas, uma coleção de sobremesas que contavam a história da minha jornada. Para representar raízes, criei reinterpretações de doces tradicionais mineiros que haviam moldado meu paladar na infância. Doce de leite transformado em delicados macarons, queijo com goiabada reimaginado como uma mousse contemporânea, broa de fubá elevada a um sofisticado entremets com núcleo de mel de laranjeira. Para as asas, aventurei-me em técnicas e sabores que simbolizavam meu crescimento e libertação. Um petit gâteau de chocolate amargo com interior líquido de caramelo salgado e flores de lavanda cristalizadas. Uma nuvem de algodão doce artesanal servida sobre um sorbet de tangerina e cardamomo. E minha peça central, uma escultura de açúcar puxado em forma de pássaro, emergindo de uma gaiola entreaberta, pousada sobre um bolo de baunilha com framboesas. A banca examinadora, composta por chefes renomados e críticos gastronômicos, provou cada criação em silêncio. Beatriz Mendonça, agora não apenas minha mentora, mas também uma amiga, observava discretamente do fundo da sala. Quando terminaram, o chefe mais experiente, um francês de aparência severa, levantou-se. Madame Maria, ele disse com um leve sotaque. Em 30 anos ensinando confeitaria, raramente vi um conjunto que combinasse tão perfeitamente técnica e emoção. Suas sobremesas, ele fez uma pausa, buscando a palavra exata. Elas falam. Contam uma história que se sente no paladar. C'est magnifique. Formei-me com honras, a aluna mais velha da turma e uma das mais celebradas. Na cerimônia de formatura, com meus 4 filhos e Dolores na primeira fila, senti uma emoção que nunca havia experimentado antes. Orgulho genuíno de mim mesma, sem ressalvas, sem culpa. Na saída, Beatriz me procurou com um envelope nas mãos. Um presente de formatura, ela explicou. Dentro, um contrato. Consultoria para desenvolver a linha de confeitaria de um novo hotel boutique que estava abrindo no centro histórico de Belo Horizonte. Não é um trabalho em tempo integral, ela esclareceu, para que você possa continuar no Café das Flores, mas é uma oportunidade de colocar sua assinatura em algo grande, de ter seu nome reconhecido. Abracei-a, sem palavras para expressar minha gratidão. Não apenas pelo contrato, mas por ter acreditado em mim quando eu mal conseguia acreditar em mim mesma. Sabe o que mais gosto em você, Maria? Ela disse, retribuindo o abraço. É que você transforma dor em doçura, a diversidade em arte, é um dom raro. Naquela noite, de volta ao pequeno apartamento que agora chamávamos de lar, não mais o de Dolores, mas um que conseguimos alugar com meu salário do café e os trabalhos extras que surgiam, sentei-me na varanda com uma xícara de chá. A cidade brilhava lá embaixo, não mais assustadora, mas cheia de possibilidades. Ana juntou-se a mim, trazendo sua própria xícara. Aos 21 anos, ela já era uma jovem mulher, tão diferente da adolescente assustada que deixara a casa de Augusto comigo 4 anos antes. No que está pensando, mãe? Ela perguntou, notando meu silêncio contemplativo. Em transformação, respondi.
em como a vida pode mudar completamente quando decidimos que merecemos mais. Ana sorriu, aquele sorriso que sempre me lembrava a menina que ela fora, antes do medo, antes das sombras. Você sabe o que mais admiro em você? Ela perguntou. Que você não só se transformou, mas nos mostrou como fazer o mesmo. Você nos deu permissão para sonhar. Permissão para sonhar. 4 palavras simples que resumiam tudo o que eu sempre quis para meus filhos, para mim mesma. E que, finalmente, havíamos conquistado. Você já sentiu que finalmente encontrou seu lugar no mundo? Aquele momento em que você acorda e não sente mais aquele peso no peito, aquela sensação de estar sempre esperando o próximo desastre? Me conta aqui nos comentários. Porque depois de tanto tempo vivendo nas sombras, descobrir a luz foi quase assustador para mim. Os anos que se seguiram à minha formatura na escola de gastronomia foram uma época de florescimento, não apenas para mim, mas para toda a nossa pequena família. O contrato com o Hotel Boutique abriu portas que eu jamais imaginei possíveis. Logo, outros estabelecimentos prestigiosos da cidade buscavam minhas criações, e o nome Doces da Maria começou a circular entre a clientela mais exigente. No Café das Flores, Dolores me ofereceu sociedade. Você não é mais apenas funcionária, querida, ela declarou numa manhã de domingo, enquanto fazíamos o fechamento semanal. Este lugar é tanto seu quanto meu, e, sinceramente, tenho pensado em me aposentar. Meus ossos já não são os mesmos. Aceitei com lágrimas nos olhos, grata pela confiança e pelo reconhecimento. Juntas, fizemos uma pequena renovação no estabelecimento, expandindo a área de confeitaria e contratando 2 ajudantes. Jovens aprendizes que me olhavam com a mesma admiração que eu um dia dedicara aos meus professores na escola de gastronomia. Meus filhos seguiam seus próprios caminhos, cada um encontrando sua vocação. Ana formou-se em Direito e começou a trabalhar com a doutora Luísa Mendonça na Defensoria Pública, dedicando-se especialmente a casos de mulheres em situação de violência doméstica. Pedro, após um período experimentando vários trabalhos, descobriu sua paixão pela fotografia gastronômica. Sua combinação única de sensibilidade artística e conhecimento íntimo dos meus doces o tornava particularmente talentoso nesse nicho. Lucas, agora adolescente, mostrava inclinação para a música, tocando violão em pequenos eventos locais. E Rebeca, minha caçula prestes a entrar na adolescência, revelava um talento promissor para as ciências, sempre cercada de livros e experimentos. Augusto continuava presente em nossas vidas, mas de uma forma muito diferente da que eu temia inicialmente. O tratamento para alcoolismo e o programa de controle da raiva pareciam ter encontrado eco nele. Aos poucos, transformou-se em uma versão mais calma e reflexiva de si mesmo. Nunca discutimos abertamente os anos de abuso. Essa conversa, se algum dia acontecesse, seria em seus termos e tempo. Mas havia um reconhecimento silencioso entre nós de que o passado não podia ser mudado, apenas o futuro construído sobre novas bases. Com os filhos mais velhos, já adultos e independentes, ele pediu para ter Rebeca e Lucas em sua casa com mais frequência, não apenas nos finais de semana determinados pela justiça. Após muita reflexão e conversas sinceras com as crianças, concordei. Para minha surpresa, essas visitas estendidas tornaram-se momentos positivos para todos. Augusto, livre das pressões que ele mesmo impusera como patriarca autoritário, descobriu uma forma mais gentil de paternidade. E as crianças aprenderam que as pessoas, mesmo as que nos feriram profundamente, podiam mudar. Ele é diferente agora, mãe, Lucas comentou após um domingo na casa do pai. Não grita mais. E ontem, quando errei uma nota no violão, ele não ficou bravo. Apenas disse que a prática leva ao aperfeiçoamento. Palavras simples que, vindas de Augusto, representavam uma transformação monumental. Uma parte de mim, a que ainda carregava cicatrizes profundas, queria ressentir essa mudança, queria que ele continuasse sendo o vilão da nossa história. Seria mais fácil, de certa forma. Mas outra parte, mais sábia e mais compassiva, compreendia que o perdão,
Não pelo bem dele, mas pelo meu próprio, era o último passo na minha jornada de libertação. Você já percebeu como a vida às vezes nos presenteia com segundas chances quando menos esperamos? Foi o que aconteceu quando o Café das Flores foi convidado a participar de um prestigioso festival gastronômico internacional que seria realizado em Belo Horizonte. Este é o seu momento, Maria. Dolores insistiu quando hesitei diante do convite. Estarão presentes críticos e chefes do mundo todo. É a chance perfeita para mostrar suas criações além das fronteiras desta cidade. Aceitei o desafio e mergulhei em semanas de planejamento e testes. Queria apresentar algo que representasse não apenas minha jornada pessoal, mas também as raízes culinárias de Minas Gerais, reinterpretadas com técnicas contemporâneas. Cada sobremesa seria uma história, cada prato, uma confissão. A semana do festival foi uma turbulência de emoções e trabalho intenso. Dormi poucas horas, vivendo praticamente na cozinha do café, agora transformada em laboratório de criação. Ana e Pedro revezavam-se para garantir que eu comesse e descansasse minimamente. Lucas e Rebeca ajudavam com pequenas tarefas, orgulhosos de fazer parte daquele momento. No dia da apresentação, montamos nosso estande no centro de convenções. A decoração, simples mas elegante, apresentava elementos que contavam minha história sem palavras. Uma pequena gaiola dourada entreaberta, de onde saíam delicadas borboletas de açúcar puxado, fotografias das minhas mãos trabalhando a massa, capturadas por Pedro ao longo dos anos, e, claro, minhas criações disposas como joias sobre toalhas de linho branco. O público começou a chegar e, em poucas horas, nosso estande estava lotado. Críticos gastronômicos, chefes renomados, entusiastas da confeitaria, todos queriam provar as criações da confeiteira que começou aos 40, como alguém me descreveu. Cada sobremesa contava uma parte da minha história, o recomeço, uma sobremesa em camadas onde cada textura representava um momento da vida. A base crocante de biscoito simbolizando o passado que sustenta, mas não determina. O creme aveludado de chocolate branco, com baunilha do Cerrado, representando o presente suave que finalmente conquistei. E o topo de frutas vermelhas glaciadas, brilhantes como o futuro que continua a se revelar. A memória doce, pequenos financiers de amêndoa com o centro de doce de leite caseiro, inspirados nas receitas da minha avó que me ensinaram que mesmo nas situações mais simples pode existir perfeição. E minha criação mais emblemática, Liberdade, uma esfera de chocolate delicado que, ao receber calda quente de frutas vermelhas, derretia lentamente revelando um interior surpresa. Uma pequena escultura de caramelo em forma de pássaro, cercada por uma mousse aerada de maracujá que simbolizava o céu aberto. Entre os visitantes, notei um homem de meia idade, elegantemente vestido, que observava tudo com atenção especial. Após provar cada uma das sobremesas, ele se aproximou. Senhora. Maria? Perguntou com sotaque que revelava origem estrangeira. Sou Jacques Renoir, do grupo Renoir Hospitalité. Reconheci o nome imediatamente, uma das maiores redes de hotéis boutique da Europa, conhecida por sua excelência gastronômica. Suas criações são extraordinárias, ele continuou. Há uma história em cada prato, uma autenticidade que raramente encontramos hoje. Agradeci, tentando esconder o nervosismo. Jacques então me fez uma proposta que mudaria tudo. O grupo estava expandindo para a América do Sul, com planos de abrir um hotel em Belo Horizonte e outro no Rio de Janeiro. Gostaríamos de convidá-la para ser nossa chefe pâtissière consultora. Desenvolveria o menu de sobremesas de ambos os hotéis, treinaria as equipes e supervisionaria a operação. Fiquei sem palavras. Era uma oportunidade além dos meus sonhos mais ousados. Sei que tem seu negócio aqui, ele acrescentou, percebendo minha hesitação. A proposta permite que mantenha o Café das Flores. Precisaríamos apenas de alguns dias por mês de sua presença nos hotéis. Prometi pensar e dar uma resposta em alguns dias. Quando voltei para casa naquela noite e compartilhei a notícia com minha família, a reação foi unânime. Você precisa aceitar, mãe, Ana exclamou, abraçando-me com força. É o reconhecimento que você merece.
Imagine suas receitas sendo servidas em hotéis internacionais. Pedro acrescentou, já visualizando as possibilidades fotográficas. Dolores, que nos visitava para saber como tinha sido o festival, sorriu com aquele olhar de quem sempre soube que este momento chegaria. Da gaiola ao céu aberto, ela comentou, com os olhos marejados. Que jornada, minha menina! Você já sentiu que chegou a um ponto da vida onde finalmente pode respirar fundo e dizer, consegui? Me conta aqui nos comentários, porque naquele momento, olhando para as pessoas que amava reunidas na nossa pequena sala, eu soube que tinha vencido. Não apenas sobrevivido, mas realmente vencido. Aceitei a proposta de Jacques e os anos seguintes foram de crescimento constante. O Café das Flores expandiu, abrindo uma segunda unidade no centro histórico da cidade, gerenciada por 2 de meus aprendizes que haviam se tornado confeiteiros talentosos. Viajei para Paris para conhecer a operação principal do Grupo Renoir, levando Pedro comigo para documentar a experiência. Sua primeira viagem internacional e uma oportunidade de mostrar seu trabalho para um público mais amplo. Ana, agora advogada reconhecida na área de direitos das mulheres, fundou uma ONG para apoiar vítimas de violência doméstica, oferecendo não apenas assistência legal, mas também capacitação profissional. Muitas vezes, usava o Café das Flores para workshops onde mulheres em situação vulnerável aprendiam noções básicas de confeitaria e serviço, ganhando não apenas habilidades, mas também autoconfiança. Lucas entrou para a faculdade de música, equilibrando os estudos com apresentações em cafés locais, incluindo o nosso. E Rebeca, sempre brilhante, preparava-se para o vestibular de medicina, determinada a seguir o caminho das ciências. Quanto a Augusto, nossa relação evoluiu para algo que nunca imaginei possível. Um respeito mútuo, cauteloso. Ele se aposentou da congregação e, para surpresa de todos, começou a fazer trabalho voluntário num centro de reabilitação para dependentes químicos. Preciso reparar o que fiz, ele me disse num raro momento de vulnerabilidade quando nos encontramos para discutir a formatura de Lucas. Não posso mudar o passado, mas posso tentar fazer algo melhor com o que me resta. Em meu 50º aniversário, meus filhos organizaram uma festa surpresa no Café das Flores. Amigos, colegas, clientes especiais, todos reunidos para celebrar não apenas meu aniversário, mas a jornada que compartilhamos. Durante a festa, Ana subiu numa pequena mesa improvisada como palco e pediu a atenção de todos. Hoje celebramos não apenas o aniversário da minha mãe, ela começou, mas o poder da transformação. Há pouco mais de 10 anos, éramos uma família presa numa vida que não nos permitia crescer. Hoje, cada um de nós encontrou seu caminho, sua voz, sua força. E tudo começou quando uma mulher decidiu que merecia mais, que todos nós merecíamos mais. Ela ergueu sua taça. A minha mãe, Maria, que nos ensinou que nunca, nunca é tarde demais para recomeçar. Quando todos brindaram, olhei ao redor e vi os rostos de pessoas que haviam feito parte da minha jornada. Dolores, agora com os cabelos completamente brancos, mas o mesmo espírito indomável. Dortar, Luísa, que lutou por mim nos tribunais quando eu mal conseguia lutar por mim mesma. Beatriz Mendonça, que viu potencial onde outros veriam apenas uma dona de casa de meia-idade sem qualificações. Meus aprendizes, agora confeiteiros de pleno direito. E, é claro, meus filhos, adultos fortes e independentes que haviam superado as sombras do passado. E em um canto discreto, quase escondido entre os convidados, estava Augusto. Não o convidei, mas Ana o fizera, acreditando que o círculo precisava se fechar. Nossos olhares se cruzaram brevemente através do salão. Não havia mais raiva, nem medo, nem ressentimento. Apenas o reconhecimento silencioso de 2 pessoas que, por caminhos muito diferentes, haviam encontrado alguma forma de paz. Naquela noite, depois que todos foram embora e eu estava sozinha em meu apartamento, maior e mais confortável que o primeiro que alugamos, mas ainda simples e acolhedor, sentei-me à varanda com uma xícara de chá de erva cidreira. A cidade brilhava lá embaixo, e o céu acima estava pontilhado de estrelas.
Lembrei-me da jovem de 19 anos que eu fora, entrando numa casa desconhecida como esposa de um homem que mal conhecia, acreditando que aquele era seu único destino possível. Se pudesse voltar no tempo e sussurrar no ouvido daquela menina, diria que a vida tinha infinitas possibilidades além daquelas que lhe haviam ensinado. Que ela era forte, mesmo quando se sentia fraca, que merecia amor, respeito, alegria. Mas aquela menina já não existia mais. Em seu lugar estava eu, uma mulher de 50 anos com rugas ao redor dos olhos que contavam histórias de dor, mas também de risos, com mãos marcadas pelo trabalho, mas que criavam beleza, com um coração que havia sido partido, mas que se reconstruiu mais forte e mais sábio. Inspirei profundamente o ar da noite, sentindo uma gratidão que transbordava. Pela dor que me ensinou resistência, pelos desafios que me mostraram minha própria força, pelas pessoas que acreditaram em mim, especialmente quando eu mesma duvidava, e, acima de tudo, pela segunda chance que a vida me dera, não apenas de sobreviver, mas de realmente viver. Você já sentiu que cada parte da sua história, mesmo as mais dolorosas, teve um propósito? Me conta nos comentários. Porque hoje entendo que meu sofrimento não foi em vão. Ele me transformou. E talvez, ao compartilhar minha história, eu possa ajudar outras mulheres a encontrarem a coragem para escreverem um novo capítulo em suas próprias vidas. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo um caminho que serpenteia por vales profundos e montanhas altas. Não me arrependo de nada, nem mesmo dos anos de dor, pois foram eles que forjaram a mulher que me tornei. Meus filhos agora têm seus próprios filhos, e às vezes, quando estamos todos reunidos, observo como são diferentes de como eu era na idade deles, confiantes, seguros, capazes de estabelecer limites saudáveis, de expressar suas necessidades, de seguir seus sonhos. E sei que quebrei o ciclo, que a prisão invisível que me conteve por tantos anos não passou para a próxima geração. Que meus netos e os filhos de meus netos crescerão sabendo que merecem respeito, amor verdadeiro e a liberdade de serem quem realmente são. É estranho como a vida dá voltas, não é? A menina silenciosa de uma pequena cidade de Minas Gerais, criada para servir e obedecer, tornou-se uma mulher cuja voz é ouvida, cujas criações são apreciadas, cujas histórias inspiram. O pássaro que um dia esteve enjaulado, agora voa livre, e seu canto é mais doce por conhecer o valor da liberdade. Se há uma lição que gostaria de deixar para você que me escuta agora, é esta: nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para descobrir sua própria força, para encontrar sua voz, para abrir as asas e voar. A vida é uma série de transformações, e cada momento de dor carrega em si a semente de um renascimento. Como na confeitaria que se tornou minha paixão, às vezes precisamos quebrar os ingredientes, misturá-los, submetê-los ao calor do forno, para que se transformem em algo novo, mais forte e mais belo. E assim termino minha história, não com um ponto final, mas com reticências, porque a vida continua a se desenrolar, a oferecer surpresas, a revelar novas páginas. E enquanto houver respiração em meu corpo e amor em meu coração, continuarei a criar doçura a partir das experiências amargas, beleza a partir das cicatrizes e esperança a partir das cinzas do que um dia foi dor. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixe um coração nos comentários e compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso hoje. E lembra, você é mais forte do que pensa, mais capaz do que imagina e merece mais do que aquilo que te fizeram acreditar.